O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam o primeiro lugar. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha a dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com carinho preparaste uma mesa para o pobre. Com carinho preparaste uma mesa para o pobre. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando mais um dia do Senhor, o domingo do 22º do tempo comum. A gente, nessa liturgia, recebe duas grandes orientações de vida que Jesus nos dá. Primeiro, a gente tem que perceber que Jesus, antes de falar alguma coisa, ele vive. Uma vez que ele vive, ele chama os seguidores dele, os discípulos dele, também a viver. E hoje, os dois grandes ensinamentos é exatamente a humildade e a gratuidade. E a gente percebe isso olhando para a nossa liturgia. Vou começar pelo Evangelho. Nós ouvimos uma narrativa em que Jesus foi à casa de um dos chefes dos fariseus, convidado para um jantar. Então, primeiro, fariseu eram homens reconhecidos, eram homens de nobreza daquele tempo, eram muitas vezes líderes e respeitados, apesar de serem bem rígidos e ao mesmo tempo um tanto quanto rigoristas. E Jesus está num jantar na casa de um desses fariseus. E Jesus, ele observa
como eles se comportam, apesar de o Evangelho também narrar que eles observavam Jesus. E Jesus acaba vendo todo o protocolo que era uma festa, ainda mais de judeus e fariseus. Eles convidavam só mesmo pessoas consideradas importantes daquele tempo. E via-se então a regra para se sentar à mesa. Começava então, nos primeiros lugares, aquelas pessoas de reconhecimento político, religioso, as pessoas de poder financeiro, até chegar na família, nos amigos e nas pessoas mais simples, que na maioria das vezes tomavam os últimos lugares da festa. Olhando assim, então, Jesus resolve contar duas parábolas para eles. Uma dizendo dos convidados e outra orientando o anfitrião da festa. E aí então começa o grande ensinamento, o primeiro ensinamento de hoje, que também está na primeira leitura. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, nós ouvíamos, sobretudo, lá escrito: o orgulho não tem remédio. Então vejam, o grande ensinamento de hoje vai contra o orgulho e nos convidando à humildade. Gostaria que a gente entendesse primeiro, na nossa língua, que a palavra humildade, ela tem a sua raiz no humus. Humus, que é a terra, e nos faz recordar, na verdade, que nós fomos moldados por Deus. Na segunda narrativa da criação do mundo, falando de Adão e Eva, vai dizer que eles foram moldados do barro e receberam o hálito da vida, o sopro de Deus. Então, por detrás do termo humildade, a gente precisa compreender a nossa relação com Deus, que é de criatura, que é de dependência, que é de ter vida devido ao sopro dele, o hálito dele para nós. Isso, na verdade, também nos faz perceber quebráveis ou quebrantáveis, porque vejam, tudo que é de barro quebra, e nós quebramos. Qualquer situação que aconteça conosco, já vem a dor, já vem a dificuldade, isso quer dizer que a gente quebra, a gente é muito frágil, a gente não é Deus de nós mesmos. E aí vejam que diante disso, vem o grande ensinamento. Jesus olha, observa na verdade os protocolos do tempo e vai dizer assim: vejam bem, quando você for convidado para uma festa, não se importe com títulos, não se importe com prestígio, riqueza e poder, ocupe os últimos lugares. Porque se acontecer de alguém que tenha mais prestígio, mais poder e mais riqueza que você chegue na festa, pode ser que o dono da festa diga para você: levanta e dê lugar a quem é mais importante que você. Quando a gente fala de importância, de grau de importância, nós vamos ver que para Jesus nada disso é significativo. Que a grande importância está em se reconhecer pequeno, simples, em perceber que a grande maturidade humana é quando a gente reconhece a nossa dependência de Deus e sabe que na verdade tudo passa. O poder é uma cadeira vazia, apesar de ser tão almejado pelo humano que quer poder, que quer influenciar, mas o poder passa, é uma cadeira vazia e outros vão ocupar essa cadeira. O prestígio advém exatamente do poder, e muitas vezes o prestígio e o poder são acompanhados de bajuladores, de pessoas que ficam agradando, que ficam elogiando, exatamente para se beneficiarem do poder.
O bajulador também muda de pessoa quando você não tiver mais o poder. E a riqueza também passa, porque na verdade, tudo que nós levamos daqui é o bem que nós fizemos. Não levaremos nada além disso. Então vejam, o grande ensinamento de Jesus é: reconheça a sua humildade, reconheça a sua pequenez, reconheça a sua simplicidade e procure os últimos lugares, porque esses não são disputados por ninguém. A grande verdade é que nós, seres humanos, gostamos muito de ser notados, de ser vistos, de ser elogiados. Muitas vezes buscamos os likes das redes sociais, percebendo a nossa importância. E muitos, na verdade, vivem da imagem e da importância. E Jesus vai dizer: vá para o último lugar, lá ninguém vai brigar com você. Vá para o fim da fila, ninguém gosta de ir para o fim da fila. Então o grande ensinamento é: perceba que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E mais do que isso, que na vida, os últimos lugares nos mostra que de fato o importante para nós não é o prestígio, é na verdade reconhecermos que o nosso único Senhor é Deus, e dele somos criaturas independentes. Isso sara o orgulho, isso na verdade é remédio diante do nosso desejo de ser notado, bajulado e sobretudo do poder e do prestígio. Aí Jesus ensina isso para o convidado da festa. E para o anfitrião, o que Jesus vai ensinar? Ele continua usando a imagem do banquete. Lembrem sempre que o banquete na Bíblia quer dizer o banquete do reino de Deus, a grande festa final, que hoje nós celebramos todo fim de semana com a Santa Missa, mas chegará um dia que será o banquete eterno, o banquete final. E aí, mais uma vez no banquete, mais uma parábola, Jesus diz assim, aquele que era o anfitrião: olhe, quando você der uma festa, não se preocupe em convidar os vizinhos, a família, os amigos, porque esses, na verdade, também vão te convidar quando fizerem uma festa. Preocupe-se em ser uma pessoa de caridade e gratuidade. O que Jesus está querendo dizer? Que, na verdade, nós somos interesseiros. Muitas vezes, o nosso jogo de vida é no toma lá, dá cá. Eu te dou um presente hoje para eu receber um amanhã. Eu, na verdade, te convido para a minha festa porque eu quero que você me convide para a sua. Eu, na verdade, te dou um like na rede social porque eu quero que você também faça isso com a minha. Ou seja, nós vivemos um jogo muito grande de interesses que tira de nós a gratuidade. O que é a gratuidade? Você sempre fazer o bem sem esperar recompensa. Porque a nossa recompensa não está aqui. Nós seremos, na verdade, recompensados exatamente pelo bem que fizermos. E se a gente só faz algo esperando alguma coisa em troca, a gente acaba vivendo um jogo de interesse sem perceber que o mais importante da vida é aprendermos a gratuidade e a caridade. Por isso cantávamos no Salmo: com carinho preparaste uma mesa para o pobre. Por quê? Quando você faz caridade, você não espera nada em troca, porque o outro não tem nada para te dar. Isso é importante. É importante que a gente olhe para o outro, olhando-o como ser humano, não olhando a utilidade dele. É muito triste quando a gente só olha para o outro a partir da utilidade que ele tem na nossa vida. Quando a gente olha para o outro na gratuidade, sem interesse,
sem querer recompensa, nós chegamos à maturidade humana proposta por Cristo hoje. Então, os dois ensinamentos são: humildade, vá para o último lugar, ninguém briga por ele, e gratuidade e caridade, faça o que tiver que ser feito pelo bem, pela justiça, pelo amor, jamais esperando algo em troca. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.